Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago Calçado. Estou junto com você nesta quinta-feira, dia 27 de março, para mais um programa Palavra de Fé. Vamos meditar hoje com Lucas, capítulo 11, dos versículos 14 a 23. Lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, de nos seguir também pelo Spotify e, se você pode, ao término, compartilhe este áudio para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Meus irmãos, vejam que hoje Jesus nos mostra que o verdadeiro mal, a verdadeira ação do demônio, provoca a divisão. Sim, o demônio ocupa e entra pelas brechas da nossa vida para nos dividir primeiro por dentro, depois para com os outros. Uma pessoa possuída pelo mal, uma pessoa movida pelo demônio, é uma pessoa dividida. Dividida entre aquilo que ela é e aquilo que Deus espera dela. Sim, o demônio divide as pessoas por dentro, fazendo-as cada vez mais ouvir as vozes dos próprios desejos, dos próprios prazeres. O demônio tenta, iludindo o ser humano de que uma vida vivida apenas para si mesmo seria mais completa. O demônio tenta, nos tirando, nos roubando a voz que nos faz talvez incluir a nossa vida no mundo. O demônio nos emudece, nos proíbe de falar e nos faz muitas vezes cair na solidão, que talvez a ilusão do preenchimento com as coisas do mundo tenta nos seduzir. Vencer o demônio é possível. Lutar contra a ação do mal é necessária. Mas primeiro, precisamos unir dentro de nós aquilo que se encontra dividido. Quantas pessoas divididas por dentro, talvez seduzidas pela tentação do poder, da vaidade, da mentira, da inveja. Pessoas que já não vivem suas próprias vidas, mas são possuídas pelo desejo de incomodar as vidas alheias, de cobiçar os bens do próximo, de ter desejo por pessoas que não lhe convêm. Quem ouve a voz do demônio permite com que ele entre em sua vida, desorganize a sua casa e cause a maior destruição. Por isso, é preciso fechar as brechas. É preciso tapar os buracos pelos quais o demônio possa entrar em nossa vida. Nesses tempos atrás, vou compartilhar uma coisa com vocês. Aqui em casa apareceu um escorpião. E eu percebi que ele tentou entrar pelo ralo do banheiro, por um lugar que talvez eu deixei aberto, um lugar que deveria ficar fechado para que fosse aberto apenas quando a água escoasse,
eu deixei um pouco aberto e ali, por ali, pelo pequenino buraco que havia, o escorpião entrou. Meu Deus, ele poderia ter causado um estrago. Mas, depois, aprendendo isso, eu descobri que bastaria fechar aquele ralo, bastaria fechar aquele lugar que estava aberto, para que ele não pudesse voltar mais. Assim é a ação do mal na nossa vida. Para combater o mal, precisamos primeiro identificar onde há brechas abertas. Às vezes, essas brechas estão na nossa vida financeira, quando nos deixamos levar pelo consumismo, gastando mais do que precisamos, nos endividando, enrolando a nossa vida em situações que vão nos causar mais dor de cabeça adiante, talvez movidos pela ambição. Talvez a brecha aberta está na nossa vida afetiva, quando não cuidamos das nossas carências através de boas relações, ficamos vulneráveis e permitimos que o escorpião do mal entre e desorganize os nossos afetos, nos tornando dependentes, passivos e solitários, vulneráveis a qualquer prazer que tente nos seduzir. Às vezes, as brechas abertas estão na nossa vida de comunidade, quando permitimos que o demônio da fofoca domine uma comunidade, domine um grupo e passe a falar mais alto, emudecendo a voz de Deus. Seja qual for a sua brecha, a Quaresma é tempo de fechá-las. A Quaresma é tempo de expulsar o demônio que divide e de fazer prevalecer o Deus que venceu o mal. Por isso, examine sua consciência, faça uma boa confissão e feche as brechas para que o demônio não volte. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, Deus abençoe a sua luta contra o mal e saiba, nós já vencemos em Cristo. Até a próxima.